Boa noite, pela terceira vez, oficialmente. Que bom ter vocês aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai fazer uma breve meditação. Para ir se aquietando, né, para tirar um pouco o dia de hoje da gente, a semana inteira, talvez. E vão ser 2, 3 minutinhos, e é muito importante a gente começar com isso, para a gente poder se acalmar um pouco e aproveitar, né, o que a gente vai estudar, acalmar a mente, e principalmente ter mais clareza sobre o que eu vou falar, né, ter a mente receptiva para isso. Então eu prometo que não vai demorar, vão ser 2 minutinhos, e depois eu vou fazer alguns mantras, porque eu sou dessas, só para, intencionar clareza e proteção para todos nós, ok? Então, se você puder encontrar uma postura sentada, aonde você sinta que você está confortável, mas você também não está jogada, entregue a esse fim da sexta-feira, né? Você está com uma postura firme e confortável, onde você consiga ter suporte o suficiente do seu quadril e das suas pernas para crescer o topo da cabeça na direção do céu. Eu vou sugerir também que agora você feche os seus olhos. Faz uma inspiração bem profunda pelo nariz, solta o ar num suspiro pela boca. Mais uma vez. Inspira. E a última. De olhos fechados, inspira. Agora você deixa a sua respiração bem suave. Como se o ar só escorresse para dentro e para fora do seu corpo. Percebe como uma respiração profunda e suave tem a potência de acalmar também os pensamentos. E se eles ainda estão muito fortes e muito agitados, se você ainda está sendo chamada a atenção pelo que você fez ou pelo que você tem que fazer, você pode fazer mais alguns ciclos de respiração bem profunda, soltando o ar pela boca. Mantenha sua mente interessada no movimento da sua respiração. Percebe como é agradável e aquietando o corpo e a mente, depois de provavelmente uma semana corrida. Você pode tentar afinar a sua respiração, percebendo a temperatura do ar na hora que ele entra do seu corpo, o movimento do tronco se enchendo, e aí o tronco se esvazia e o ar mais quente sai. Quando os pensamentos eles voltam a ficar muito movimentados, você pode passar de novo a sua atenção pelo seu corpo, perceber se você ainda está de olho fechado, se tem alguma parte do seu corpo que ainda está tenso, como as virilhas ou os ombros, a mandíbula ou a testa. Relaxa
E de novo, faz algumas respirações bem profundas. E se fizer sentido para você, você pode juntar as mãos na frente do peito. Gananam tva ganapatigam havamahe kavim kavinamupamashravastamam Jeshtarajam brahmanam brahmanaspatana shrimvam nutibisida sadanam Shri Mahaganapataye Namaha Om Suryaya Namaha Om Somaya Namaha Om Baumaya Namaha Om Buddhiyaya Namaha Om Brihaspataya Namaha Om Shukraya Namaha Om Shanisharaya Namaha Om Rahuve Namaha Om Ketave Namaha Om. Namastê, todo mundo. Espero que sejam informações úteis para o caminho de vocês. Que delícia ver tanta gente. Oi, Nariko. Tem um monte de gente aqui que eu sei que eu tô vendo, que já estuda astrologia. Inclusive, se você já está fazendo algum curso, eu vou te pedir para você colocar algum emoji ali nas reações, só para eu te ver. Eu vou gostar de ver quem está aqui. Ou se você não sabe colocar essas reações, você pode só colocar eu no chat, só para eu te ver, saber que você está aqui. Bom, eu vou começar dando um panorama geral sobre o que a gente vai fazer nesses próximos 3 dias. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que é que está acontecendo no céu no segundo semestre e explicar, né, da onde vêm essas influências, por que que a gente está falando de influências dos planetas retrógrados, ou até mesmo por que que a gente resolveu falar de astrologia nesse momento. E é um panorama geral mesmo, né? Eu vou falar genericamente o que é que a gente pode esperar desse segundo semestre. Aí amanhã eu vou começar a especificar um pouquinho mais os resultados dessas influências, né? Deixar as explicações um pouco mais personalizadas para você começar a ter alguns insights pessoais. Então a gente começa com essas informações bem abrangentes e amanhã a gente vai afunilando um pouco, e para conseguir afunilar, você vai precisar ter o seu mapa natal védico. Então, no final do nosso encontro hoje, eu posso ver se alguém tem alguma dúvida ou alguém não conseguiu montar o mapa, para garantir que amanhã está todo mundo com algumas informações básicas. Você não precisa decorar o mapa, não precisa entender tudo que está lá, não acho que seria possível caso você ainda não estude, mas algumas informações básicas você precisa saber e eu vou te explicar no final da nossa conversa hoje quais são essas explicações. E domingo a gente vai focar em exercícios muito práticos para entender esse planejamento, né? A gente vai usar técnicas super modernas de design thinking e agile para dar embasamento para esse conhecimento bem ancestral. Eu mandei hoje de manhã uma apostila com esses exercícios para vocês, e se você puder, imprime essa apostila. Se você não puder imprimir, não tem problema nenhum, traz o caderninho no domingo, a gente vai fazer os exercícios juntos. Aliás, tá, se você puder, coloca aqui no chat o link para quem não baixou essa apostila, se você puder colocar no chat o link, para quem, se por acaso não tem a apostila ainda, já está o link ali para baixar. E então, no domingo, a gente vai fazer esses exercícios para, né, para sair daqui com um plano de ação, para sair daqui com um planejamento e com o máximo de visão possível para você entender essas influências do segundo semestre. Então, eu vou começar hoje contextualizando um pouco esse nosso estudo, a astrologia védica. E eu vou, só por uma questão de organização pessoal minha, na hora que eu acabar de falar,
Eu pretendo falar por 1 hora e pouquinho, vou tentar realmente não me estender mais que isso, mas na hora que eu acabar de falar, eu estou aqui por quanto tempo vocês quiserem para responder as dúvidas. Mas antes disso, eu prefiro que você anote as suas dúvidas e deixe para o final, porque senão eu me confundo, fico com o vata gravado e vou mudar o rumo da conversa. Então, se você tiver alguma dúvida insuportável que está te deixando ansiosa e tensa, tudo bem, pergunta, mas senão eu vou pedir para você esperar até o final da nossa conversa para eu não me perder, tá? Então, a astrologia védica é uma ciência ancestral que faz parte do mesmo estudo do yoga e do ayurveda, né, que são ciências mais conhecidas por aqui. O que acontece é que a gente vive em uma cultura em que as ciências, elas são muito fragmentadas, né? Você não estuda o funcionamento da natureza, você estuda ou física, ou química, ou medicina, né? A gente hoje em dia tem muito conhecimento, faz sentido que seja fragmentado dessa forma, mas isso dificulta a compreensão de várias coisas. E a física quântica, por exemplo, é uma das ciências que chega agora para conseguir juntar as informações de diferentes lugares e enxergar tudo de uma forma mais integral. Mas essa fragmentação fez com que a astrologia caísse num cesto de coisas místicas, né? E não teve mais atenção e profundidade. São pouquíssimas pessoas que estudam a astrologia védica como uma ciência. E se a gente para estudar um pouco, a gente vai descobrir, por exemplo, eu descobri recentemente, eu achei demais, que Kepler, que é o pai da astronomia moderna, né, um matemático fantástico que fez os fundamentos da astrologia como a gente funciona hoje, lia mapa astral, né? Então, realmente, essas ciências, elas foram se fragmentando com o tempo. E eu tenho um professor muito querido, que eu admiro muito, que é o Dr. David Frawley, que ele tem um livro maravilhoso sobre astrologia, estava aqui do meu lado, eu tirei, onde ele fala que onde a astrologia não floresce, a cultura é deficiente de conhecimentos elevados e não tem nenhuma comunicação real com o próprio universo. E todo esse rolê, né, da ciência védica, do yoga e do ayurveda fala que a gente é um microcosmo dentro do macrocosmo, né? A gente não existe num vácuo, né? A gente se beneficia muito de entender esse funcionamento do universo. E a astrologia caiu nesse lugar de coisas místicas e perdeu muito em profundidade, assim, no senso comum, e virou essa história de horóscopo, né? Que não é real nem na astrologia védica, nem na astrologia tropical, que é a astrologia mais comum por aqui, né? Ambas as astrologias são ciências extremamente profundas, nenhuma delas é horóscopo do jeito que você vai ver no jornal. No jornal ninguém mais vê, né, gente? É na internet hoje. Essa era eu, há anos atrás, que começava o dia lendo horóscopo. E a astrologia védica e a astrologia mais comum aqui no Ocidente, que é chamada de astrologia tropical, elas têm várias similaridades. Por exemplo, ambas seguem o movimento dos astros e têm o Sol e a Lua como energias mais determinantes, né? Os signos do zodíaco são iguais nas duas, né? Áries, Touro, Gêmeos, toda essa galera, elas são iguais nas duas astrologias. E esses signos, eles foram determinados pela observação do movimento do Sol e da Lua. Já desde aí começa uma pequena diferença, porque a astrologia tropical, que tem origem grega, ela é solilunar, né? Ela prioriza o movimento do Sol e olha a Lua em relação ao Sol, e a astrologia védica é o contrário, ela é lunisolar, né? Os movimentos lunares, eles são vistos primeiro, e os signos, antes dos indianos se encontrarem com os gregos, os signos da astrologia védica, eles eram lunares, as nakshatras, que a gente estuda até hoje, né? Mas a principal diferença entre as duas astrologias é que provavelmente você já está acostumado, e talvez essa nova que não é nada nova, é velha pra caramba, mas que talvez você tenha descoberto agora, a principal diferença é uma diferença de cálculos, né, de posicionamento. Porque a astrologia védica, ela usa cálculos
siderais, que são astronômicos e são observáveis, né? O posicionamento da astrologia ocidental aqui, eles não são mais observáveis. O que quer dizer que se você, por exemplo, olhar para o céu hoje, você vai ver a lua, né? Se você conhecer o céu e as constelações, você vai ver que a lua está em Aquário. E se você não conhece, hoje em dia temos aplicativos maravilhosos para olhar esses posicionamentos astronômicos. Mas se você entrar, sei lá, no Personare, não sei onde tem, né, a astrologia tropical, vai estar lá escrito que a lua está em peixes hoje. E se você olhar no site do Observatório Astronômico da sua cidade, a lua também vai estar em Aquário. Então tem uma diferença de cálculo, de posicionamento entre um e outro. E é por isso que isso acontece por causa da precessão dos equinócios, né? É um terceiro movimento da Terra. Eu não lembro de ter aprendido ele na escola, talvez você preste mais atenção que eu, mas a gente aprende rotação, translação e tem a precessão também. Não lembrava dele, mas e também nem vou explicar agora porque é complexo, mas os dois cálculos se distanciaram um do outro por causa disso, e é por isso também que astrônomos não acreditam mais em astrologia, porque a astrologia mais comum não coincide o cálculo com eles, né? Então eles falam, não, vocês não sabem nem fazer matemática, vocês querem interpretar o movimento? Como isso pode estar certo, né? A astrologia védica sabe fazer matemática, a astrologia tropical também, e tem os motivos deles para usarem esses cálculos. Mas é por isso que se você mudou o seu mapa, se você montou o seu mapa, tem muita chance de você ter mudado de signo. Aliás, tem muita chance de você nem saber mais que signo você é, porque você viu um monte de signo lá no seu mapa, mas eu vou explicar isso para vocês amanhã. Hoje ainda não vou entrar exatamente no mapa natal. E a outra diferença é um contexto filosófico, né? A astrologia, se você já pratica yoga, ou estuda Vedanta, ou estuda Ayurveda, você vai reconhecer muitas coisas em comum entre essas ciências que são irmãs, né? Elas nunca existiram em separado, né? Um médico ayurvédico sempre usou a astrologia védica e sempre recomendou práticas de pranayama para os seus alunos. E a primeira coisa em comum entre todas essas ciências é que elas têm os mesmos objetivos, né? Fazer a gente entender por que é que a gente está aqui e como a gente faz para viver melhor essa vidinha humana complexa que a gente escolheu. Então, todas elas falam que a gente está aqui por causa da lei do karma e que a gente precisa viver, e o que a gente precisa para viver melhor é autoconhecimento, né? É entender realmente quem a gente é, quais são os nossos padrões, quais são as nossas potências, o que é que a gente veio fazer aqui. O Hatha Yoga, né, o yoga das posturas, por exemplo, faz isso com posturas que purificam o corpo, que purificam as nossas vias energéticas, para estabilizar a mente. O Ayurveda faz isso oferecendo rotinas com os mesmos objetivos, né, para o equilíbrio do corpo físico, o equilíbrio do nosso corpo sutil e uma estabilidade mental. A astrologia védica depende desses equilíbrios, né, para funcionar, para a gente conseguir entender o que ela quer dizer. E o que ela está tentando dizer, o que ela está tentando explicar para a gente é como funciona a lei do karma. Então, dentro dessas ciências védicas, a astrologia védica serve em específico para a gente entender a lei do karma, né? Quais são os nossos karmas? E esse é um dos meus assuntos preferidos, né? Se você já me conhece há um tempo, você provavelmente já me ouviu falando sobre o karma. E eu vou dar uma resumida aqui, então, só para realmente contextualizar, mas eu separei aqui, vou colocar no chat também, um link, onde está o chat? Me perdi. Eu coloco até no final, mas eu vou compartilhar com vocês um link de uma aula sobre a lei do karma, daí vocês se aprofundam um pouco mais, quem precisar. Mas, só para dar uma simplificada, a lei do karma é a lei da ação e da reação. É uma lei de organização do universo, assim como a lei da gravidade, né? É uma lei de organização,
que diz que toda ação gera um resultado. E quem fez essa ação é obrigado a receber esse resultado. É muito simples de observar essa lei com questões, por exemplo, do nosso corpo físico, né? Se hoje eu comer um pote de Nutella, talvez eu fique enjoada hoje, talvez eu tenha espinha e dor de estômago amanhã, e com certeza se eu continuar comendo um pote de Nutella por dia, isso não vai dar certo, né? Eu vou ter problema de gordura, vou ter problema de colesterol, enfim, não vai dar um bom resultado. E eu descobri que quanto mais velha eu fico, mais rápido o karma é devolvido. Há 10 anos atrás eu comia pote de Nutella todos os dias e nada acontecia comigo. Mas em algum momento eu tenho que colher esse resultado. Algumas coisas menos físicas também são fáceis da gente observar, né? Por exemplo, a sua profissão. Você fez escolhas, você estudou, você praticou, e hoje você faz o que você faz, né? Você tem esse conhecimento e a capacidade de executar essa profissão. Caminhou para chegar no trabalho que você faz hoje. Mesmo que você queira mudar de trabalho, e eu sei que muita gente está aqui porque quer mudar de trabalho. Aliás, saiu algumas pesquisas há pouquíssimos tempos atrás, falando que uma quantidade enorme de brasileiros querem mudar de trabalho. Eu vi 2 pesquisas em específico com números diferentes, né? Uma fala que 4 em cada 5 brasileiros gostariam de mudar, e outra fala que 53%. Mas, enfim, eu estou assumindo que pelo menos metade de vocês aqui querem fazer uma transição de carreira, e é uma pergunta muito frequente realmente que eu recebo. Esse rolê do karma, ele fica um pouco mais complexo quando a gente não consegue de jeito nenhum conectar o resultado à causa. E isso normalmente acontece porque a gente não medita e está desatento. Ou porque a gente tem mesmo esse padrão de responsabilizar o mundo e os outros por coisas que acontecem com a gente, ou ainda porque o resultado que a gente está recebendo agora foi de uma ação de outras vidas. Então, pode ficar bem complicado, porque essa ciência, assim como todos os outros braços das ciências védicas, fazem parte de uma cultura reencarnacionista. E como nós, seres humanos, não lembramos das vidas passadas, e a gente vive mesmo muito distraído, e é aparentemente um vício do ser humano terceirizar as nossas responsabilidades, achando que o que aconteceu com a gente aconteceu por causa de outra pessoa ou outra coisa. É muito útil a gente ter uma ciência que mostra para a gente como a gente está causando as coisas que acontecem na nossa vida, né? Que jogam luz sobre esses padrões e os acontecimentos. E nesse momento é importante fazer uma observação, que eu sempre faço, porque eu estou falando de acontecimentos mais comuns e corriqueiros da nossa vida, né? Eu não estou falando, a gente não vai falar aqui de casos extremos, eu estou falando de padrões em relacionamentos, de habilidades para trabalho, de tendências para cuidado com o seu próprio corpo, coisas que obviamente estão sob o nosso controle, porque situações mais extremas, como a condição do nascimento, a família que você nasceu, né, uma condição muito desfavorável de nascimento, ou uma desigualdade muito horrorosa que a gente presencia no mundo social e racial, e acidentes e agressões, eles precisam de um estudo muito mais profundo do que esse que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? Não dá para pensar de uma forma simples e rasa, e eu não quero ser mal compreendida com isso, né? Falando que alguma coisa muito drástica aconteceu porque a pessoa fez alguma coisa. O estudo fica bem mais complexo. Bom, então basicamente é assim que a nossa vida caminha. A gente faz uma ação, recebe o resultado. Nesse novo lugar do resultado, a gente escolhe novamente uma ação, recebe outro resultado, mudamos de lugar, faz uma ação, recebe um resultado, e assim segue, ação e reação. E quem devolve para a gente o resultado das nossas ações são os planetas. Os planetas, eles são a engrenagem da lei do karma. Eles estão o tempo todo emanando determinada energia, e
com 9 planetas que a gente estuda na astrologia. Planetas é uma palavra errada, tá, gente? Mas para não complicar, eu vou ficar falando planetas. Eu sei que o Sol não é, a Lua não é, mas vou seguir chamando eles de planeta o resto da noite. Aliás, o resto do fim de semana. Então, com 9 planetas emanando cada uma energia, elas se misturam e dão uma qualidade específica para o tempo. Como se a gente misturasse vários ingredientes e isso dá uma receita, né? Um bolo. Eu recebo essa energia e eu ajo em relação a ela, ou eu reajo em relação a ela, né? Depende do meu nível de consciência. E depende dos meus padrões também. Então, vamos lá. Vou dar um golinho de água. De chá, na verdade. Então, eu recebo uma certa influência e isso me impulsiona a uma ação. Quando a gente faz muitas vezes a mesma ação, né? Uma única ação, a gente começa a desenvolver padrões. E uma hora, esses padrões fazem a gente nem pensar se deve ou não fazer determinada ação. Hoje eu não me questiono mais se eu devo ou não meditar, né? Todos os dias. Esse se transformou em um padrão para mim e é um padrão muito benéfico. Assim como escovar o dente, né? Acho que ninguém aqui fala, nossa, será que hoje eu devo mesmo escovar o dente? Mas se todas as vezes que eu fico triste, eu como um chocolate, talvez isso vire um padrão que não é tão benéfico para mim, né? Aliás, tem mestres espirituais de diferentes linhagens que falam que a única coisa que a gente precisa para evoluir é acabar com todos os nossos padrões, né? É sempre questionar os nossos padrões e nunca agir a partir deles. E eu vou falar um pouco no domingo, principalmente, por que é um fator, por que é tão difícil, né? Por que padrões são benéficos, né? Eles não existem só porque o nosso cérebro quer zoar a gente, eles têm um motivo para isso. E por que é tão difícil mudar os nossos padrões? Por que é tão difícil fazer uma transformação? Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas, por enquanto, o que é muito importante que vocês entendam é essa história de que cada momento tem uma certa qualidade. Por quê? Porque tudo que acontece nesse momento específico vai trazer resultados com a mesma qualidade do momento. Ou seja, vou exemplificar. E vou repetir essa frase mais algumas vezes para vocês entenderem. A gente acabou de passar por dias que tinham uma qualidade bastante impulsiva, uma qualidade de força, até de agressão, uma energia bem pita para os que são de Ayurveda. E essa energia impulsiona ações diferentes para cada um de nós, né? Dependendo do nosso mapa, dependendo do nosso padrão, mas, no geral, os resultados são com essas qualidades. Então, se a gente olhar, né, já que eu estou falando de forma genérica ainda, a gente pode olhar para os acontecimentos do mundo para exemplificar isso. Nas últimas semanas, por exemplo, a gente teve um calor terrível na Europa, principalmente, né? Ondas de calor terrível, que depois que esse trânsito parou, ou os noticiários cansaram de falar sobre isso, obviamente continua calor, mas esse problemão que estava acontecendo há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, não está mais como esteve. Teve uma visita da presidente da Câmara Americana a Taiwan, que poderia só ser um rolê diplomático, e o resultado foi muito literal desse trânsito, né? Foi ameaças de guerra. A guerra da Ucrânia, por exemplo, que já está acontecendo muito mais tempo do que todos nós gostaríamos, chegou perto de uma usina nuclear. Então, de novo, os resultados dependem do seu mapa, mas de forma genérica, a gente vê ações que dão resultados com as qualidades do momento, que são impulsivas, de força, agressivas e pita, né? E para você,
você pode ter sentido essas qualidades de forma bem literal, ou você pode ter sentido de uma forma, né, depende do seu mapa de novo. Eu, por exemplo, eu fiquei super disciplinada e cheia de energia nesses dias, aproveitei para mudar a minha alimentação, porque esse trânsito aconteceu numa casa que tem a ver com isso, e pela quantidade de exemplos de chocolate que eu dou nas minhas aulas, você vai reconhecer como é difícil para mim mudar a minha alimentação, eu realmente preciso de uma forcinha cósmica para isso. E deu super certo. Eu também tive alguns distúrbios pita, mas eu não matei ninguém e fiquei sem chocolate, então realmente esse trânsito eu reconheço como sendo um trânsito que me deu força para fazer as coisas que eu precisava fazer, né, e foi impulsivo, de repente falei, não vou mais comer chocolate, então realmente foi meio impulsivo, mas teve essa qualidade de força, de disciplina, que também tinha a ver com esse trânsito. Então, o efeito pessoal depende do seu mapa, e a gente vai ver de novo amanhã um pouco mais sobre o seu mapa. E é por isso que a gente estuda o mapa natal, porque o seu nascimento é uma ação, e o resultado dessa ação depende das qualidades do momento em que você nasceu. Então, o seu mapa natal fala desses resultados, né? Fala dos seus padrões, falam das suas potências, dos seus desafios, do seu ambiente familiar. É muito potente, é muito incrível ver as pessoas, né, à minha volta se aprofundando nesse conhecimento, e fica todo mundo meio em choque com o processo. E eu adoro, porque eu vivo em choque com esse processo, né? Todos os dias eu me transformo com ele, então eu adoro fazer isso. Aí a gente chega onde eu queria chegar, que são as qualidades desse momento, né? As qualidades do segundo semestre de uma forma geral. Então, a gente está passando por várias influências diferentes, mas tem uma influência que vai permear todo o segundo semestre, que é essa influência dos planetas retrógrados. Então, o que é que são planetas retrógrados? Astronomicamente, o movimento retrógrado é uma ilusão de ótica, porque a Terra passa. Tá todo mundo andando para o mesmo lugar na órbita, tá? Não tem ninguém andando de ré, em nenhum momento. Mas o que acontece é que Saturno, por exemplo, anda bem devagarzinho, né? Deixa eu ver se eu faço aqui para vocês entenderem. Saturno está andando bem devagarzinho, e a Terra passa muito rápido perto de Saturno. Então, conforme ela passa por Saturno, a impressão que a gente tem é que Saturno está andando para trás, né? Em relação à Terra, Saturno está se movimentando para trás, a partir do nosso ponto de vista. Então, astronomicamente, o movimento retrógrado é uma ilusão de ótica. Astrologicamente, o movimento retrógrado é um pouco controverso, né? Porque diferentes astrólogos vão dar qualidades diferentes para eles, e eles realmente podem ter vários resultados dependendo do posicionamento do mapa. Mas o que é meio senso comum é que os retrógrados, eles trazem questões do passado para a gente reavaliar. O planeta retrógrado, ele tem uma energia de interiorização, né, da sua energia planetária. Então, pode fazer a gente ficar mais introspectivo. É como se agora a gente tivesse que parar e rever algumas questões antes de poder seguir adiante. E essas influências pode vir de forma mais literal, como uma situação do passado voltando para você, ou mudar o seu posicionamento, ou reafirmar o seu posicionamento, ou ainda finalizar o que não foi finalizado. Eu vejo isso principalmente em coisas de trabalho, né? Como se tivesse uma força extra para tirar da gaveta coisas, projetos inacabados. E essas influências, elas também podem vir em forma de dúvidas, onde a gente fica se questionando com muita força sobre algo. E eu tenho visto muita gente à minha volta paralisada com essas dúvidas, né? A dúvida, ela não está servindo para esse, não é que não está servindo, mas o primeiro impulso dessas pessoas que têm me procurado com essa dúvida é ficar paralisada, é achar que a confusão é tamanha que não consegue nem começar esse processo de reavaliação, né? Se você está tendo dúvida sobre o seu trabalho, é porque você precisa parar e pensar sobre isso. A mesma coisa sobre as suas finanças, sobre o seu relacionamento, sobre como você cuida da sua família e dos seus filhos, né? As dúvidas, elas têm esse propósito, fazerem
O que o movimento retrógrado quer que a gente faça? Parar e analisar, né? Fazer uma retrospectiva, reavaliar. Então, não é para ter dúvida, quer dizer, é para ter dúvida, mas essa dúvida ela não deve paralisar a gente, né? É para pensar e repensar e escolher os caminhos. Não é para ficar paralisado. E se você está paralisada, o que te falta é informação e conhecimento. E meditação, né? Meditação também sempre salva. Então, se você quiser compartilhar aqui no chat, se você tem alguma dúvida nesse momento, né, se você está enxergando essas questões, se você está se vendo com alguma dúvida muito grande, ou se você tem coisas, né, do passado voltando, e reavaliações do caminho, vai ser útil, porque daí eu vou olhar o que está acontecendo com você e amanhã eu posso falar sobre isso. Bom, então, os movimentos retrógrados são isso, né? Uma oportunidade para a gente dar uma revirada na nossa vida e nos nossos padrões, nas nossas escolhas até agora, e ou mudar a rota, ou reafirmar com força as nossas escolhas anteriores. Isso traz algumas informações importantes. A primeira é que, tradicionalmente, não é recomendado começar novos projetos durante uma temporada tão forte como a que a gente vai passar de retrógrados. Eu tenho certeza que teve coisas geniais na história da humanidade que começaram em temporada de retrógrado e que deram certo, né? Mas essas coisas, com os planetas andando para trás, eles especificam alguns assuntos para a gente reorganizar, e não é exatamente a energia perfeita para ir para frente, né? Para começar alguma coisa nova, né? Porque essa alguma coisa nova que começa meio que andando para trás. E eu tenho uma experiência real nisso. Eu lancei um projeto que eu amo muito, no Mercúrio retrógrado, que é a Universal. E eu e a Tati, a minha sócia, com muita frequência, a gente é obrigada a lembrar que a gente lançou um projeto numa temporada de retrógrado. A gente tem que fazer muitos ajustes no projeto, é um projeto incrível, que ficou muito tempo no papel e precisou dessa energia retrógrada para ser desengavetado, né? Tanto que mesmo estudando tudo isso, eu falei, não, ou vai agora ou não vai nunca mais, vai no retrógrado mesmo, e foi, teve que ir. Mas de tempos em tempos, o negócio enrosca de uma maneira que a gente só pode rir, né? É só isso que a gente faz, tipo, uma manda mensagem para a outra falando culpa de Mercúrio retrógrado. Então, faz o quê, né? Se enfia embaixo da cama até janeiro, que é quando acabam os movimentos do retrógrado, não dá. Então, a primeira coisa é que a gente tem que pensar que a gente sempre faz o melhor possível, né? Essas informações, elas servem para ajudar a gente, não é para virar mais uma noia e atrapalhar tudo, né? Se você precisa mudar de casa nos próximos meses, se você tem que começar num trabalho novo, beleza, vai na fé e com a sua intenção vai dar tudo certo, né? As coisas são do jeito que tem que ser. Agora, se você puder escolher, eu tenho algumas dicas para dar para a gente começar esse planejamento do segundo semestre. A primeira é tirar um tempo para pensar e repensar e repensar, principalmente sobre os assuntos da sua vida que você vai estudar amanhã, que a gente vai ver amanhã. Então, né, parar um tempinho, de tempos em tempos, quando surge quando surgem indicativos disso, né? Se você já está vendo que você está com alguma dúvida muito grande, ou que você tem questões do passado que ficaram mal acabadas, ou você está sentindo que as coisas estão enroscadas, é porque você precisa olhar um pouco para trás, né? Talvez seja isso. Você precisa olhar um pouco para trás e entrar nesse fluxo. A segunda é que esse penso, né, pode levar a algum desejo de mudança e transformação. Talvez você já esteja com esse desejo. Só que é importante a gente pensar que a gente se beneficia muito de fazer isso de forma planejada, né? E esse planejamento é
às vezes, um pouco difícil, né? Porque quando a gente está com esses questionamentos tão intensos, a gente quer tudo para já, para agora, né? Eu quero mudar de emprego agora, eu quero mudar já esse relacionamento. Mas esse pensamento é complicado, porque o trabalho que você tem hoje, provavelmente você levou um tempão para construir, né? Achar que vai se livrar hoje, e amanhã vai começar um trabalho novo, cheio de propósito, e você vai seguir o seu coração, e tudo vai dar certo. Pode não ser uma transição muito suave, né? Eu estou falando de trabalho, mas isso também se aplica à sua alimentação, ao seu relacionamento amoroso, ou talvez seu relacionamento com seus pais, né? Qualquer coisa que esteja chamando a sua atenção nesse sentido, nesse momento. E amanhã e domingo eu vou explicar mais por que é que eu acredito que você não deve jogar tudo fora, né? Por que que realmente a gente precisa de um planejamento. E a outra coisa é que essa época, ela é excelente para testes, né? Então, não é que você não possa fazer nada daqui até o último fio de cabelo do planeta retrógrado, né? Mas você pode fazer o que você tem que fazer, ou fazer o que você gostaria de fazer, como experimentos, né? Para ir testando realmente, ver o que não deu certo, ajustar, refazer, repensar. Esse é o movimento que é a cara dos retrógrados, né? Dá um passo para frente, dá 2 passos para trás, realinha e testa novamente. Então, se você já tem as suas certezas e quer fazer já uma mudança ou tomar uma decisão, eu sugiro que você faça com um pouco desse espírito, né, de planejamento, com a mente aberta, para que talvez você tenha que reajustar o que você fizer. Talvez você precise voltar atrás, ou completamente, ou em pequenos detalhes. Então, esse período de junho até janeiro do ano que vem, tem essas energias, né, de revisão, ou de dúvida, ou de situações repetidas do passado. Eu vou especificar um pouquinho melhor isso amanhã. De realinhar ou reafirmar. Isso é muito importante, né? É dito que as coisas feitas durante que o planeta retrógrado, ele é considerado mais potente, porque né, primeiro, porque tecnicamente ele passa várias vezes em cima do mesmo ponto, 3 vezes em cima do mesmo ponto, e isso é um movimento bem intenso para as ações que a gente fizer. E também porque ele traz oportunidades muito fortes da gente reafirmar. E daí é isso, né? Se você reafirma o que você fez, isso ganha uma força dobrada. Também é um momento que tem essa energia dos experimentos. Ou de pelo menos estar aberta a isso, né? As ações que você fizer durante esse período provavelmente vão precisar de ajustes, vão precisar ser refeitas ou repensadas. Isso porque, como eu já disse, até de junho até janeiro, a gente vai ter sempre um planeta retrógrado no céu. E isso não é muito comum. Aliás, esse ano ele está bem atípico, porque tem planeta que só fica retrógrado de vez em quando. E esse ano, todos os planetas que podem ficar retrógrado o farão, né? Todos os que podem, a gente já teve Vênus, que é o planeta que menos fica retrógrado no começo do ano, esteve retrógrado. Júpiter e Saturno ficam retrógrado todo ano. Mercúrio fica retrógrado o tempo todo. E Marte fica retrógrado também bem de vez em quando, a cada ano e meio, ou a cada 2 anos, normalmente, né? Então, é isso que é tão atípico dentro desse segundo semestre. O tempo todo a gente vai estar chamando, as energias vão estar chamando a gente para esse tipo de ação, de revisão, de reajuste, para reafirmar. Às vezes vem em forma de teste de paciência, né? Tipo, você tem certeza que é isso mesmo? Parece um teste. A gente vai começar a primavera com 3 planetas retrógrado ao mesmo tempo. Eu vou passar as datas para vocês. Então, se você quiser anotar. Já estamos com Saturno retrógrado. Ele entrou em movimento retrógrado no dia 4/6 e fica retrógrado até 23/10. Júpiter também entrou
pouquíssimo tempo atrás, um movimento retrógrado, 2 semanas, no dia 28/7. E ficará retrógrado até o dia 23/11. Mercúrio ainda tem 2 movimentos retrógrado esse ano. Eu vou falar amanhã só de um deles, do primeiro, que começa do dia 10/9 ao dia 2/10. E depois, no final do ano, ele fica retrógrado no dia 30/12 até o dia 18/1 de 2023. E Marte fica retrógrado no dia 30/10 até o dia 12/1 de 2023. As datas muito próximas dessas, né, 3 dias antes ou 3 dias depois do dia em que o planeta muda de movimento, são datas mais intensas, né? Eu, por exemplo, quando Saturno entrou Saturno agora esteve em uma casa minha que tem muito a ver com corpo físico. E na hora que Saturno ficou retrógrado, na semana que Saturno ficou retrógrado, eu fiquei com dengue, né? Não é uma baixa de imunidade, que, tipo, já sei que Mercúrio vai ficar retrógrado, eu vou ficar doente, a minha cabeça fez isso comigo, eu realmente peguei dengue. Então, é muito impressionante, essas datas próximas ao movimento retrógrado, elas tendem a chamar mais atenção, né, da gente. Então, são dias que vale a pena a gente deixar a vida mais simples, né, não marcar uma viagem no dia que tem esse movimento retrógrado, né, deixar a vida mais simples, realmente. Ok? Acho que eu falei rápido demais, gente. Eu achei que eu ia ficar umas 3 horas falando para vocês. Amanhã, você precisa estar com o seu mapa para conseguir personalizar essas informações. Eu vou perguntar quais são as dúvidas de vocês daqui a pouco, e eu estou às ordens, né? Eu não vou conseguir interpretar o mapa de ninguém hoje, infelizmente. Mas se você tiver alguma dúvida sobre como montar esse mapa, posso responder, né? Se você ficou com alguma dúvida. Mas a principal coisa que você precisa saber é qual é o signo que você tem no seu ascendente, que é a casa da personalidade do corpo. Então, se você usou essa apostila que eu fiz para vocês, essa aqui é a casa do ascendente. Essa aqui, ok? Se você calculou o seu mapa no site que eu sugeri vocês calcularem, nessa casa vai estar escrito ASC, provavelmente, ou na tabela dos planetas embaixo vai ter isso escrito também. Então, você colocou um signo ali, né? Na apostila eu te expliquei como descobrir qual é esse signo. No mapa que você calculou no site vai ter um número, esse número representa um signo, e essa é a principal informação que você precisa saber. Qual é o signo que você tem no seu ascendente? E a partir daí, né, você vai ter bem claro onde estão todos os outros signos, porque eu vou explicar. Né, todos os outros eu me garanto amanhã, mas se você não souber qual é o seu ascendente, você vai se confundir com o resto. Os outros signos, então tem alguns signos que são onde estão os planetas retrógrados, né? Amanhã eu vou falar cada um deles, mas se você que já quiser anotar no seu caderninho, em qual casa os planetas estão movimentando, né? Então, Saturno está movimentando a casa onde você tem Capricórnio. Então, você já sabe qual é o seu ascendente. Se você quiser se agilizar, descobre onde você tem Capricórnio. Júpiter está movimentando a casa onde você tem Peixes. Mercúrio vai movimentar a casa onde você tem Virgem. E Marte, no final do ano, vai movimentar a casa onde você tem Touro. Esses são os signos onde esses planetas estão ficando retrógrados, e o lugar onde você tem eles no seu mapa dão indicativos de qual é a área que está sendo movimentada. Ok, minha gente? Então, se esse
né? Se você acha que essa loucura toda faz sentido, eu espero vocês amanhã às 10 para a gente começar a afunilar esses efeitos, né? Eu vou te mostrar para onde olhar nesse momento, quais são as questões mais relevantes, e no domingo a gente vai fazer vários exercícios para você realmente sair desse fim de semana com um plano de ação, né? Toda empoderada para o seu segundo semestre. Ok? Nossa, a Thaís vai ficar muito feliz comigo que eu não me atrasei, gente. Depois eu quero estrelinhas, Thaís. Gente, eu estou às ordens para dúvidas sobre o que eu compartilhei hoje. Por isso que eu escolhi fazer isso no Zoom. É muito mais legal do que fazer no YouTube ou no Instagram, porque eu quero muito ouvir vocês. Quero muito saber o que vocês acham de tudo isso. E se vocês conseguiram montar o mapa, né? Se vocês tiveram alguma dúvida de como montar isso, então estou aqui para vocês. Qualquer dúvida que você tiver, você pode, de forma organizada, levantar a mãozinha. Se você não souber levantar a mãozinha, eu só dou aula no Zoom, então até hoje eu não precisei levantar a mãozinha, nem sei como faz. Mas se você não souber, você pode abrir o seu microfone e falar, ok? Tetê, que saudade, mulher! Márcia, boa noite. Você está com o microfone fechado, meu amor, não estou te ouvindo. Oi, Madu, boa noite. Boa noite. Madu, assim, ó, fiquei com dúvida em relação ao mapa. Deu um tilt que eu acho que tem que ver com esses planetas retrógrados, porque eu achei que estava tudo certo, aí de repente eu ouvi uma gravação tua falando assim, sentido anti-horário. Foi o que eu fiz quando eu anotei no desenho. Fiz uma cartolina grande, ó. Maravilhoso, como eu faço o meu também. Aí depois eu vi, depois tu falou assim, onde está Aires no teu mapa, né? Aí eu coloquei ali casa 1, Aires. Casa 1 não, botei, o Aires ficou na 6ª casa. Ok. É que eu tinha que te mostrar pessoalmente, esse é o problema do online. Não, mas tudo bem, eu estou entendendo. Você tem Áries na 6, ok. Aí o touro eu quero saber se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda, porque daí Não, o touro ficou na 7ª. Isso, se você tem Áries Então tá na 6, certo. você tem Touro na 7. E E isso aí faz com que você tenha como ascendente Sagitário, certo? Escorpião. Desculpa, Sagitário não, me deu branco agora, eu falei demais, gente. Escorpião. Oi? Escorpião. Escorpião, exatamente, Escorpião. Então, a sequência Áries, Touro, Gêmeos, Leão, tudo para o lado direito. Tudo anti-horário. Depende se você vai... Horário. Oi? Anti-horário, claro. Sim, tudo Olha só. anti-horário. Deus o livre. Tá, outra dúvida. Graças a Deus, então, o mapa que eu fiz está certinho. Maravilha. Tá, o que tu falou agora, Saturno movimenta Capricórnio, certo? Sim, por enquanto. Tá, e daí o Saturno movimenta Capricórnio, e tu diz assim, vem que casa vocês têm o Capricórnio ou o Saturno? Capricórnio. A gente vai olhar só para os signos amanhã, a gente não vai começar a olhar para os planetas do mapa natal. Em nenhum momento, durante os nossos exercícios, você vai olhar onde está Júpiter no seu mapa, onde está Saturno no seu mapa, porque isso faz parte do estudo, obviamente, mas já é tipo nível 1,5, não dá para a gente começar por aí. Então tá, eram essas as minhas dúvidas. Obrigada, Mandu. Eu que agradeço a atenção e o tempo, Márcia, nessa sexta de noite. Sabrina, olá. Tudo bom, Manu? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem. Eu fiz esse cálculo que você deu na calculadora. Eu preciso guardar eu não sei, esse R que aparece para mim são os retrógrados? Ótima pergunta, Sabrina. Eu esqueci de falar isso. Então, e tem um C no meu que eu também não sei o que é. Ótimo, pode deixar. Você vai sobreviver, não é nada grave, mas eu vou explicar. Só me mostra de novo o mapinha, Sabrina, só para eu ver esse onde... do cálculo ou esse aqui?
O C e o... Ah, tá, o C e o R estão na tabelinha, né? Não, o R Isso. também está no mapa. Ok, então... E o que esse aqui eu montei aqui. Ótimo, perfeito. Então, o que a Sabrina está... talvez alguns de vocês também tenham a mesma coisa que a Sabrina falou que tem, que é um Rzinho do lado de um planeta ou na tabelinha dos cálculos, ou um C do lado dos planetas. É normal, acontece com bastante gente, não com todo mundo. E o que isso quer dizer? É que no dia em que a Sabrina nasceu, ou você nasceu, o planeta que tem um R do lado estava retrógrado. Então, hoje a gente tem Júpiter e Saturno retrógrado. Quem nasce hoje vai ter um Rzinho do lado de cada um desses planetas no mapa natal. E C, a gente não vai falar desse C muito, mas só para não te deixar em suspense, significa combustão. Um planeta, quando ele está passando muito próximo do Sol, e isso normalmente acontece com Mercúrio está sempre muito próximo do Sol, ele é considerado em combustão. Não dá para avaliar, não dá para te dizer se isso é bom ou se isso é ruim, né? Isso muda a natureza do planeta. Então, é isso que essas letras querem dizer. Mas nesse momento é relevante você observar quais são os planetas que você tem retrógrado no seu mapa, porque esse é um dos indicativos de que talvez você perceba esse movimento com mais intensidade. Não estamos falando nem de bom nem de ruim, mas se você tinha Saturno retrógrado no seu mapa quando você nasceu, você provavelmente sente mais o movimento de Saturno retrógrado. Mesma coisa com Júpiter, com Mercúrio, né? Quem tem Mercúrio retrógrado, por exemplo, sofre 5 gatilhos por ano. Outra dúvida, Manu. Por exemplo, nesses meus retrógrados agora, eu não tenho planeta nenhum. Nesses signos? Os que estão hoje. Mas, por exemplo, tem um que está na minha... Eu não sei muito esses números da casa. Não, até sou um pouco não fala perdida. número de casa, fala os indicadores, né? Fala que é a casa do corpo e da personalidade, porque o número vai... Isso, esse do corpo e da personalidade, eu me senti completamente introspecta. E eu percebi que o pessoal do meu trabalho me perguntou se eu estava bem. Porque eu não falava. Eu sou uma pessoa mais comunicativa e eu não abria minha boca. Sim. Tipo, eu ficava muito fechada, bem fechada. Mas eu achei que chegou uma hora que eu dei uma explosão, assim. Eu, tipo, não sei se foi desse do Júpiter, que também não está na minha casa, que seria de comunicação, mas eu dei um estouro, acho que, sei lá, acho que deu uma movimentada. Mas nenhum dessas vezes eu tenho planeta. Eu estava vendo, tipo, você me fala de único Capricórnio, eu tenho tá nos desejos e amigos, eu tenho a Lua. É o único que eu tenho, alguma coisa então, assim. E é bem importante. O que está comigo de personalidade e corpo só tenho o peixes, eu não tenho mais nada. Isso influencia? Eu vejo que você falou para mim que pega menos, talvez. Influencia, sim. Quando a gente tem um planeta, quando um planeta retrógrado passa por cima de um planeta no nosso mapa natal, isso também é um indicativo de que você pode sentir mais. Mas o principal indicador é quando a gente tem um planeta no mapa, no ponto em que o planeta do trânsito muda de direção. Mas, de novo, daí são informações que né, a gente precisa entender um pouco mais o mapa antes de... Mas, para responder a sua pergunta de forma objetiva, eu não me seguro, já fico querendo explicar um monte de coisa, mas tenho medo de confundir. Para responder a sua pergunta de forma mais objetiva, se você não tem nenhum planeta, você tende a sentir menos, né? Tem impactos menos profundos, assim, esse movimento retrógrado, né? É uma coisa mais suave, assim, mais genérica. Quando a gente tem planetas, como, por exemplo, no caso da Lua, que você tem em Capricórnio, isso é um movimento relevante, saber que Saturno está retrógrado no lugar onde você tinha a Lua. A quantos graus você tem a Lua? Você consegue ver? Ixi, como é que eu vejo isso? É um númerozinho do lado. Não precisa, vai. É só curiosidade minha, eu também não ia conseguir. Da Lua, eu tenho 26, é isso? 26,0338, é isso? Mas sim. É engraçado, o que eu senti de desejo nisso, como eu tive um câncer de mama com 34 anos, ele me pediu para não ter filhos, mas eu tive vontade de ter, não filhos caninos, de cachorro, de novo. Eu já tenho uma e eu queria ter mais uns 10, se eu pudesse. Sim.
Sim. O meu marido me Ainda bem que é me cachorro, segurou. porque a casa número 11 é uma casa de animais selvagens. Se você tivesse com vontade de ter um crocodilo, a gente ia ter um pouco mais de dificuldade nesse momento. O meu marido me brecou, porque eu percebi que era a casa realmente do desejo, porque eu falei assim, eu preciso ter outro cachorro, preciso ter outro cachorro, um gato, ou, tipo, qualquer coisa assim, eu precisava desesperado, aí ele me E faz segurou um muito pouco. sentido, porque a Lua, ela é o planeta que, né, vocês viram quando você montou, né, nos indicadores da Lua, a Lua é um planeta de maternidade, primeiro de tudo, mas é um planeta de afetividade, né? E Saturno, ele não é afetivo, ele é a realidade, né? Ele chega com o pé na porta e fala, ó, para com esse mimimi, porque a verdade é essa. Então, é uma forma de equilibrar esse trânsito, que não é um trânsito tão fácil, ter Saturno passando por cima da Lua. E uma forma de equilibrar isso pode ser alguma coisa que te dê afeto, né? Justamente é um equilíbrio para isso. Então, se você quiser ajuda, eu posso tentar convencer seu marido a explicar astrologicamente por que você precisa de um cachorro. Adorei, obrigada. Não fala para ele que eu que mandei, não, hein? Vou começar a ter problemas com o marido. Você falar para ele, minha astróloga falou que eu preciso ter um cachorro. Ele Não, eu já tenho um. É que se ele... Eu já tenho, ele falou para mim que se deixar tem uns 10. Eu falo assim, pelo amor de Deus, menina, pelo amor de Deus. Sim, então, fala para ele, ou um cachorro ou um crocodilo, o que você prefere? Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Artery, é o seu nome? Porque tá atendimento Artery, não sei se esse é o seu nome. Oi, Madu. Oi. Não, boa noite, gente. Não, na verdade, é porque o meu número do trabalho, e aí fica com o nome do meu e-mail. Desculpa, E como você chama? Eu sou Nanda Fria. Oi, Nanda, tudo bem? Tudo bom. Que bom falar com você. Faz bastante tempo que eu te sigo, que eu vejo suas aulas, então, que massa. Que bom. Dando a voz. Eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se exatamente nesse workshop aqui dos retrógrados. Mas eu fico muito perguntando qual que é o papel do ascendente no nosso mapa, né? E por que a Védica se baseia nela e não no seu solar? Né? Isso é uma coisa que ainda me deixa um pouco, assim, eu não consigo me ler muito bem com isso, eu ainda fico voltando, porque o meu signo na astrologia tropical é Virgem. Uhum. E eu fico sempre assim, voltando para tentar comparar, mas qual que é essa relação, né? Então, não sei, se for pertinente, se você puder responder, eu vou super te agradecer. É super pertinente, eu agradeço a pergunta. Porque é uma das coisas que a gente, né, eu acabei de falar para vocês, a única coisa que você precisa saber é o seu ascendente, para a gente fazer a aula amanhã. Então, isso eu falei no começo da aula, né? Talvez você tinha um signo, você, né, nasceu achando que você era de Escorpião, ou igual a Nanda nasceu achando que era de Virgem, e daí, né, primeiro de tudo, na hora que ela monta o mapa dela, talvez ela nem tenha mais o Sol em Virgem, ou o Sol continua em Virgem, Nanda? Não, eu tenho meu ascendente agora que foi em Aquário. Aí, ó, distúrbio de personalidade, a gente... então, complica. Me deu um gap. Na verdade, assim, eu até me identifiquei mais com essa história, porque eu me achava uma Virgínia nas avessas, assim, meio rebelde. E aí o Aquário fez sentido, mas enfim, eu só não entendo muito bem qual que é. Não, eu vou explicar. E isso realmente, né, a primeira coisa que a gente precisa para começar a estudar a astrologia védica é dar uma esvaziada, porque mesmo quem não sabe nada de astrologia tem um apego a um signo, principalmente se é leonino. Leoninos são sempre os piores de todos para mudar. É um drama, tô vendo gente levanta, nossa, mas agora agora é canceriano. E é isso, né? Os cancerianos, eles são tão apegados que se apegam até no signo errado. Daí o leonino, que é canceriano, fica com essa confusão. E quem tatua o signo também normalmente tem problemas em mudar para a astrologia védica se já fez uma tatuagem, né? Ainda bem que não. Mas o que acontece, a pergunta da Nanda, ela é muito pertinente, né? Porque além de mudar o signo solar, o que acontece na astrologia védica é que o signo solar não é o primeiro signo a ser estudado. Até onde eu conheço a astrologia tropical, nem na astrologia tropical, viu, Nanda? Por que o signo... Então, né, para quem está chegando agora realmente na astrologia, esse signo que você nasceu falando, esse é o meu signo, é o signo aonde, pelos cálculos da astrologia tropical, estava o Sol na hora em que você nasceu.
E o Sol, ele é constante. Então, eu sei que quem nasceu no dia 28 de outubro é Escorpião, segundo esses cálculos. Eu sei que quem nasceu no dia 12 de abril é Ariano, segundo esses cálculos. Esse não é o ponto mais importante do mapa, só que esse é o único ponto que pode ser calculado exclusivamente pelo seu nascimento, e pelo dia de nascimento. Então, esse é o único jeito que tem de fazer horóscopo de revista, porque se eu for falar qual é o seu ascendente, você nunca vai comprar minha revista, porque ninguém mais compra revista, né, gente? Eu estou super aqui há 3 décadas atrás. Mas se você precisar calcular é esse lugar da astrologia rasa que eu estou falando. Porque se você for um astrólogo tropical, ele vai dar importância para o seu Sol. A astrologia védica dá muita importância para o seu Sol, mas você não tem um signo, você tem 12 signos no seu mapa. Em nenhum momento você teve só um. Então, essa é a primeira questão, né? Esse apego ao signo solar, ele é uma simplificação muito extrema, né, de um mapa. E ele provavelmente tem essa raiz, né? Porque essa é a única forma que tem de você vender revista Capricho, que era o que acontecia na minha época. Tá, mas e agora nós que estamos aqui com todo o nosso mapa, por que eu começo estudando o signo do ascendente? E é isso que acontece na astrologia védica, né? Além de mudarem o seu sol de lugar, o signo que você chama de meu na astrologia védica é o signo do ascendente. Ou ainda uma segunda opção é o signo da lua, e a terceira opção é o signo lunar, mas vamos ficar com o ascendente para simplificar o rolê. Tá. Isso acontece porque o que é o ascendente, né? O ascendente é a constelação que estava subindo no leste no momento em que você nasceu. Esse é o ponto de referência direcional. Então, na hora que eu olho qual que está o signo do leste, todos os outros signos se posicionam e dão influência para determinadas áreas da vida. Além disso, então, a palavra em sânscrito para ascendente é lagna. E lagna significa o parafuso que prende a roda. É aquele parafuso no meio da roda que faz a roda inteira girar ao entorno, né? É o que fixa os signos no mapa. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que o ascendente, né? Essa casa aqui que eu estou falando, que é a única casa que vocês realmente precisam saber qual é o signo que você tem para amanhã, ele é o ponto de partida de estudo do mapa, porque ele fala do seu corpo e da sua personalidade. É tipo, filhota, tá aqui o seu corpo, agora vai. É ele que representa o seu nascimento. O Sol, ele fala de desejos profundos da alma, ele fala do seu ego, ele fala do relacionamento com o seu pai. Mas a gente está muito distante disso, não tem como a gente entender o desejo profundo do ego, né? O desejo profundo da alma. Eu acho que nessa vida eu não vou entender, já estou meio me conscientizando de que vai vir umas próximas para conseguir entender. Mas a gente vive muito distante do desejo da alma, né? É melhor para a gente entender o que está acontecendo com o corpo e com a personalidade primeiro, para depois desenvolver todo o resto. Então, uma explicação relativamente curta para um assunto que a gente poderia ficar aqui discutindo 3 dias sem nem parar para beber água. Mas é por isso que a gente prioriza, não é que a gente não estuda o posicionamento do Sol, ele fala qual é a sua capacidade de administrar a sua própria vida, extremamente relevante. Autoimagem, extremamente relevante, mas a gente precisa começar de algum lugar, e começar da alma está meio difícil em Kali Yuga, né? A gente está meio distante disso, então melhor começar pelo corpo, por isso que a gente o tempo todo volta para o ascendente. Tem vários outros motivos, tá? O ascendente determina quais são os planetas benéficos e os planetas maléficos em relação ao ascendente. Ele fala quais são as regências. Então, tem muitas outras questões, mas de uma forma mais prática, é porque esse é o posicionamento mais objetivo para a gente começar. Certo. Convenci? Sold. Aquário é legal, né? Aquário é diferentão.
E quer salvar o Sim, mundo, eu gosto. sim, fiquei feliz, fiquei feliz. Bom, Madu, obrigada. Viu? Obrigada a você, Ananda. Elza, olá, boa noite. Olá, boa noite. Consegui abrir o microfone. Estava tão ansiosa para falar com você. Ah, que amada, gente. Obrigada. Tenho te acompanhado e eu vou precisar muito da sua ajuda, porque eu já venho lendo, estudando, mas tenho muitas dúvidas. Então, você falou aqui do Saturno, os planetas que estão lá, que entram na casa e que mexem muito, né? No certo. caso, Marte entra em Touro. Quando ele já está em Touro ou ele vai entrar em Touro? Isso que eu não entendi. Ótima pergunta. Ele já está em Touro. Tá. Daqui a quase 2 meses, ele muda de signo, ele vai para Gêmeos. Só que ele anda, se eu não me engano, 1 grau em Gêmeos só, e daí ele fica retrógrado. Então, ele volta para Touro. Porque eu tenho Marte em Touro. Ah, isso é muito significativo, porque é uma influência dobrada, né? Se você já tem Marte em Touro e Marte está de novo em Touro, essa influência fica redobrada, chama retorno de Marte. Acontece a cada 1 ano e meio, não é uma coisa muito excepcional, mas ele retrógrado no mesmo lugar que ele estava no seu mapa natal, tende a ser uma influência bem significativa. Uhum. Obrigada. Eu que agradeço e eu espero que amanhã, né, eu vou falar um pouco mais sobre isso, o que é Marte em Touro, o que a gente pode, né, pode começar a esperar. Então, daí, se você continuar com muitas dúvidas, eu estou às ordens amanhã para a gente conversar mais, mas eu vou continuar falando sobre isso. Que horas vai ser amanhã? Amanhã a aula é às 10. E tem Às bastante 10. gente, eu estou vendo aqui perguntando, também perguntaram bastante no WhatsApp, se as aulas estão gravadas, serão gravadas, né, caso não possam estar ao vivo. E eu vou mandar o link, agora acabando a aula, eu vou subir esse link no YouTube fechado e vou mandar o acesso para quem se inscreveu, ok? Uhum. Só tem que contar uma coisa. Foi com você que eu me senti mais empoderada, com mais força, mais determinação para fazer os meus mantras de manhã. Ai, Elza, eu vou chorar, porque esse é o meu propósito secreto da vida, é pôr o povo para Acordo meditar e 4 fazer horas mantra. da manhã. Uhum. Acordo 4 horas da manhã para cantar. Eu faço pro Planeta do Dia, eu faço 1008. E depois uma vez para os outros. Gente, vai se iluminar rapidinho, vai ser ótimo. Parabéns, Elza, espero que esteja te fazendo muito bem, obrigada por compartilhar, é muito importante para mim saber disso. Eu que te agradeço. Linda. Até amanhã, então. Até amanhã, amada. A Juliana está falando que a Elza é faixa preta, certeza. Se juntar o que todo mundo aqui faz de mantra no dia, a Elza está ganhando ainda. Obrigada, amada. Obrigada. Lielze, boa noite, pode falar. Olá. Oiê. Quanto tempo? Tudo bom? Tudo ótimo Bom te com ver você. de novo. Muito bom. Então, primeiro, já que comentou essa coisa do mantra, né? Eu até mandei um e-mail antes de começar a aula, que eu estava querendo te mandar faz tempo, para agradecer, porque eu também entrei no esquema. Então, Ai, gente. eu montei um sadhanazinho para mim, e aí eu faço um japamala para Ganesha, que você sugeriu, que eu comecei fazendo para Shiva e para o Graha, né, do dia. Aí eu coloquei para Ganesha, para Shiva e um japamala para o Graha. E aí eu faço uns 15, 20 minutos de meditação. Tenho acordado 5h30, a maioria dos dias, tem dia que não rola, mas a maioria dos dias, 5h30, eu estou lá fazendo meus mantras. E assim, teve um efeito muito bom para mim, muito, muito bom. Me deu que a minha situação estava muito enrolada, já estava há muito tempo, e
E assim, antes mesmo da situação ficar enrolada nesses temas assim, eu já tinha uma inquietação, né? E aí isso daí está indo aparentemente a favor dessa inquietação. Vamos ver o que é aquilo exatamente que está no rolo. É como diria a minha avó, mantra é batata, não tem erro, é só fazer mantra e meditar, não vai dar certo para todo mundo. O povo está tentando falar para a gente fazer isso há muitos milhares de anos e a gente não escuta, e que bom, né, que a gente vai conseguir mudar. Então, e eu gosto de mantra, sempre gostei, né? Só que nunca tive essa orientação desse gênero, né? Que nem na astrologia védica, né? E para mim, pelo menos, tá tendo um efeito muito bom. Yes. É óbvio que eu estou usando outras coisas que eu sei no sentido assim de ritualizar todo esse processo, e tal, enfim. Que ótimo. Mas aí o ponto assim, né? O que é a transformação? Eu tô meio perdida. Cachorro correndo em volta do rabo. Porque, assim, a questão de 22 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma mudança profissional. Passei a dar aulas de yoga. Abri uma escola de yoga e tal. E no começo parecia que estava tudo muito bem. Eu aluguei um imóvel, fiz uma reforma significativa e a reforma correu maravilhosamente bem, né? Que é uma coisa que é difícil. Sim, é quase um E milagre. aí comecei a dar aulas, só que o negócio não vingou, eu fui me enrolando cada vez mais, assim, perdi dinheiro a rodo e fiquei com dívidas incríveis. Enfim, afinal, fiquei 7 anos com a escola, aí fechei a escola, continuei até dando aula no lugar que eu dava na época, mais um ano, mas aí parei com as aulas de yoga. E aí fiquei meio sem saber o que fazer. E aí não estava muito afim de fazer yoga, porque eu achei que não é por aí, né? Eu adoro dar aula, já gostava na época, mas não tinha conseguido a coisa evoluir. Aí pensei em fazer outra coisa e estava fazendo terapia para chegar, e aí cheguei à conclusão que o negócio era yoga. Aí fiz mais 2 cursos de formação, quer dizer, tenho investido eles faz tempo. Curso de formação, curso de especialização na Santa Casa, na Unifesp, e a coisa não anda, simplesmente não, sabe, sei lá, e quando começa, que parece que vai engrenar, volta para trás. E aí eu não sei para que lado que eu me viro, eu não sei se eu olho na casa do trabalho, as minhas finanças eu estou a ponto de entrar em falência, eu estou sem receita, então eu não sei se eu olho para a casa do trabalho, se eu olho para a casa das finanças, o conhecimento, que é onde está a minha lua em Capricórnio. Eu acho que a gente... Bom, na verdade, você já fez o curso de introdução e a essa altura você já sabe que quanto mais coisa a gente olhar, melhor, né? A gente vai descobrindo cada vez mais e tendo indicativos, né? Quanto mais informação, não só na astrologia, obviamente, né? Quanto mais informação a gente tem para tomar qualquer ação, melhor, né? Mais certo a gente tem, mais chance a gente tem de dar certo. Então, continua olhando para onde você está olhando e amanhã eu vou falar de cada um dos ascendentes. Então, em relação aos retrógrados, eu vou falar do seu ascendente, quais casas eles estão movimentando. Mas, para responder a sua pergunta, o primeiro lugar a olhar é o regente e o subregente do Vimshottari, né? Esse é o primeiro lugar para olhar. Então, aí eu cheguei a ver isso daí, eu estou sob a regência de Saturno, estou no último pedacinho, acaba agora em setembro, sob a orientação de Júpiter, e aí eu vou entrar em Mercúrio. E aí, assim, Mercúrio não me diz muito o que eu tenho, porque... Pelo contrário, Mercúrio é quem diz. É isso que ele faz, ele fala. Mas então, não se preocupa que a informação virá, é só estar atento. Mas é isso, amanhã a gente vai dar eu vou dar esse panorama geral de cada um dos ascendentes amanhã, e daí eu espero clarear um pouco as coisas, mas se não, a gente conversa de novo amanhã no fim da aula, pode ser? Pode, não, claro. Só acrescentando, né, que Saturno está em Capricórnio, que é o meu do conhecimento, e a Lua. Sim. E Saturno é retrógrado, lógico, meu Saturno é retrógrado e estava em Libra. Certo. E ótimo. também mexeu bastante nesse período, né?
Então, assim, as coisas estão acontecendo, eu só não sei muito bem o que fazer, equilibrar esses processos. Eu também não sei o que te falar para fazer, porque eu também não estou aqui para falar para ninguém fazer nada, mas falou, pretendo... mantra, então exato, encaminhada. Continua fazendo mantra e meditando que você vai enxergar. Mas amanhã eu vou dar essa volta inteira no mapa de todo mundo e aí a gente continua a conversa, porque daí já tem mais um pouco de informação de base, tá bom? Tá, então, de novo, eu até mandei um e-mail hoje, antes de que eu já estava querendo te mandar, mas hoje é a hora que eu consegui parar para fazer me preparar agora para essa aula, né? Uhum. Eu mandei um e-mail para você agradecendo, então quero aqui ao vivo agradecer de novo. Muito obrigada. Eu que agradeço, meu amor. Obrigada por tanta atenção e tanto tempo. E a gente se vê amanhã e depois. Oba! Oba! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oi, Tchau, Flávia. Oi, Flávia, boa noite. Oi, boa noite. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Ótimo. Prazer em conhecê-la, sou novata. Bastante animada, né, em conhecer todas essas coisas diferentes. Eu só tenho uma dúvida. Só uma tá fácil. Não, por enquanto sim. Você me falou que meu ascendente em Sol é Libra. E aqui, desculpa, meu signo é Libra. Quando eu nasci, é Libra. Eu não consigo me expressar com o termo correto. E o meu ascendente é Libra. Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, é normal. Não? Peraí, quando o seu signo é Libra, pela astrologia tropical, é isso? Isso, astrologia tropical, é isso mesmo. Não, pode estar certo. O seu Sol é que provavelmente não é mais em Libra, né? O seu Sol provavelmente agora já é em Escorpião. Mas aqui eu não tenho, eu não consigo ver. O Escorpião é na família, nos valores? Isso. É isso? Se você tem o ascendente em Libra, sim. E daí você tem o Sol também nesse mesmo lugar da família e dos valores? Não, eu tenho aqui na família dos valores, eu tenho Saturno, que está retrógrado, né? E Escorpião. E Escorpião. o Sol continua em Libra, então? Eu não sei, eu não consigo visualizar. Eu não Tudo bem. consigo visualizar. O Sol, na verdade, você vai ter colocado o Sol onde você tem esse símbolozinho aqui, né? Essa pecinha é a pecinha do Sol, mas ele não é muito importante nesse momento, mas está certo o que você fez. Você pode ter tido o Sol em Libra na astrologia tropical e agora ter ascendente em Libra, tá tudo certo. Ah, tá. Entendi. E o que significa esse as? Ascendente. Ascendente. Ah, tá certo. Essa casa que eu mostrei para vocês, que é a casa do corpo e da personalidade, a gente também chama ela de ascendente. Ah, certo. É essa então, casa eu acho aqui, que né, que é onde eu falei que vocês precisam descobrir que signo que tem. É essa daqui. É isso mesmo. Eu acho que fiz certo. Você consegue ver? Eu consigo ver que você fez, mas agora se está certo, eu não tenho como falar se está certo, porque eu precisaria ver Entendi. o seu mapa para isso, mas se você seguir o passo a passo, vai dar certo. Eu segui. Ótimo, Eu então segui. vai dar certo. É que fica confuso, porque é toda uma linguagem muito nova, né? Imagina, é igual... Eu sempre falo isso nos meus cursos, né? Porque a galera chega no curso falando, nossa, eu vou sair daqui conseguindo ler mapa da família inteira. Mas eu tive essa grande frustração na minha vida, porque eu entrei assim na minha primeira aula de violão. Eu falei, eu vou fazer uma aula de violão e vou sair de lá o João Gilberto, certeza absoluta que eu vou para todos os lugares e não é assim, né? Se pensa, você quer aprender a falar uma língua nova, quantas aulas você tem que ter para falar alemão, né? Então, agora é toda uma linguagem nova, fica difícil mesmo da gente entender. Mas é só olhar para ele de vez em quando que vai entrando. Então, mas eu fiz aquela calculadora de gráfico. Então, ali na minha casa do ascendente, eu tenho essas letras, V e Rá. Você tem Vênus
Iraho na casa do ascendente? Em Libra. É ótimo, porque Vênus é dono de Libra, está em casa. Entendi. Entendi. Tá bom? Tá Você vai certo, entender então, um muito pouquinho mais obrigada. a cada aula, a gente vai entendendo um pouquinho mais. Isso, certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Flávia. Prazer é meu. Bem-vinda ao mundo louco da Obrigada. astrologia. Obrigada. Obrigada. Oi, Marcela. Boa noite. Oi, Madu, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Que bom. Eu também sou nova por aqui. Adoro. E a minha dúvida, acho que é a de quase que as meninas já falaram. Eu fiz, né, meu mapa, acho que vai dar para ver pouquinho. Adorei. Mas pela calculadora, o que me surpreendi é que meu ascendente é em Libra. E certo. o meu signo, que eu achava que era desde sempre, quer dizer, meu signo aqui no ascendente é em Virgem. E é o que eu achava que era meu signo de origem. Então, a dúvida é assim, aonde está o Sol, que é o meu signo solar, no caso, né? Que fica sendo no lugar de Virgem. Uhum. Não sei se eu me expressei muito mal. É assim, a primeira coisa que é muito importante a gente entender é que a gente tem todos os signos e a gente tem influência de todos os signos direcionado para uma área da nossa vida específica. Então, você continua tendo Virgem, você continua tendo Libra, está todo mundo aí, você não perdeu nada. Mas eles têm posicionamentos diferentes. Então, eu não entendi muito bem qual é a sua dúvida. Você tem Virgem no ascendente, é isso? É que eu acabei achando que eu tinha colocado errado, mas não, né? O que sai lá na calculadora, por exemplo, a número 1 caiu na casa de na casa de transformações. Isso mesmo. Okay. Então, aí tá tudo correto. Eu vou seguindo, né, em sentido anti-horário, né? Sim, e daí nessa casa que eu falei para você saber qual signo você tem, você precisa ter Virgem, certo? Coloquei Virgem, Perfeito. que é o que apareceu lá. Tá certo. Então, esse é meu ascendente, no caso. Esse é seu ascendente, no caso. Tá bom, perfeito. O Sol vai estar em algum lugar por aí também, dá uma procurada. Ele tá aqui, em Leão. Okay. Antes de Virgem. Ótimo, tá bom, tá certo. Obrigada, Madu. Imagina, as ordens. É isso, amanhã já vai fazer um pouquinho mais de sentido do que hoje, porque amanhã a gente olha um pouco mais para esse mapa, né? Então, a gente vai ganhando um pouquinho mais de vocabulário a cada dia. Entendi. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Oi, Magda, boa noite. Boa noite, Madu, um prazer estar falando contigo, sou super tua fã. Obrigada, tudo meu. Enfim, meu mapa védico, eu tenho ascendente em Capricórnio, tá? Uma dúvida, o meu signo, então, seria o da casa 2, Aquário, isso? Segundo a astrologia védica? Não. Segundo a astrologia védica, você tem todos os signos, né? Todos eles, o céu inteiro, você não precisa caber dentro de uma única caixinha. Mas o primeiro signo a ser estudado é o próprio Capricórnio, é o signo do ascendente. Agora, se você quer saber aonde está o seu Sol, eu não sei, você que me diz, onde é que está o Sol? Eu tenho o Sol em Aquário e tenho o Sol em Leão. Eu tenho em 2 signos. Não é possível, porque para isso precisaria ter 2 sóis no céu no dia em que você nasceu, né? Então, isso é um gráfico do céu. Então, por exemplo, também de vez em quando alguém aparece nas minhas aulas e fala, eu não tenho Vênus. Não é possível. Onde é que foi Vênus na hora que você nasceu, né? E como é que o Sol se duplicou para você nascer? Porque o que a gente está fazendo é olhar para o céu, direitinho do jeito que está o céu. Não dá para ter 2 sóis. Não, meu Sol, então, está somente em Aquário. Maravilha, porque a gente teria morrido se o contrário tivesse acontecido. Então, beleza, ele está em Aquário, possível. Tá, aí tá certo, acho que vai dar certo. Obrigada, Madu. As ordens, Magda, amanhã eu tô as ordens para mais dúvida também, porque a gente vai olhar mais para esse mapa, tá bom? Tá bom. Oi, Patrícia, boa noite. Oi, Madu, tudo bem? Tudo ótimo comigo e com você? Tudo ótimo também.
Que bom. Eu tenho te acompanhado há talvez 2 meses e eu tô achando sensacional todo o conteúdo que eu encontro. Que bom. E esse mapa seu foi genial, completamente genial, porque eu já tentei estudar de artes já há algum tempo e para mim era sempre... E eu sou terapeuta Ayurveda, então assim, não sei como, mas não entrava na minha cabeça nada daquilo. Uhum. E esse mapa que você fez pra gente, colando os negocinhos e tal, nossa, foi assim, sensacional, incrível. Então, assim, toda a gratidão do muito mundo. feliz de ser útil, e eu preciso dar os créditos não para mim, eu não inventei nada disso, isso tá tão... O máximo que eu faço é não atrapalhar a parada. É a única coisa que eu tenho que fazer, porque o conhecimento já está todo aí, dado por pessoas muito mais incríveis, eu só estou tentando não zoar com o negócio. Mas obrigada, eu fico muito feliz de ser útil. E é muito maravilhoso, eu também me formei em Ayurveda antes de estudar astrologia. É muito maravilhoso juntar tudo, é tipo... Nossa, sim. E aí, eu fiquei passada, porque então meu ascendente está ali em Sagitário, meu Sol é em Touro, o que explica a minha cafice, e assim vai. E a minha dúvida, na realidade, com relação aos signos, eu consigo pensar neles da mesma maneira que a astrologia, as características que a astrologia tropical fala, ou é muito diferente? Não é muito diferente, não é nem um pouco diferente, na verdade. É isso, como tá... Então, a pergunta que a Patrícia está fazendo é muito importante, né? Sagitário, na astrologia védica, é extrovertido e gosta de viajar e gosta de conhecimento, assim como é no Google, né? Se você der um Google para Sagitário, Sagitário gosta de ir para a festa e conhecer coisas novas e está sempre animado. As características dos signos, elas são muito semelhantes. As diferenças a gente vê principalmente por contexto, né? O sagitariano gosta, não é que ele gosta de viajar e conhecer culturas novas, ele gosta de peregrinações, ele gosta de fazer viagens de conhecimento, né? Então, o contexto diferencia um pouco as características dos signos, mas a essência é a mesma. Dos planetas também, então, pessoas que vêm da astrologia tropical, o que muda para essa interpretação são os posicionamentos, os planetas têm os mesmos significados, os signos têm os mesmos significados, e a casa, até onde eu sei, também, mas eu não lembro, eu nunca estudei astrologia tropical, então não é uma coisa que eu sou familiarizada com as casas. Então, essas características, elas são realmente muito semelhantes e se diferenciam pelo contexto. Tipo, os planetas, eles são devas, né? Então, Marte é um deva, é filho de Shiva, tá dentro... É isso que diferencia o contexto. É isso que diferencia as energias, é basicamente o contexto. Entendi. E só mais uma pergunta, eu não sei se você vai abordar. Imagino que talvez vai ter alguma coisa nisso nas próximas aulas, porque, enfim, os vídeos que você fez antes estavam falando a respeito de carreira e trocas e tal, né? Mas quando eu peguei o mapa, eu olhava muito para a questão de trabalho, a casa do trabalho ali, né? Porque eu estou retomando os meus atendimentos, que ficaram parados por conta da pandemia. E, na verdade, foi muito uma questão, sabe? Essa de, puta, vou voltar a atender, não vou, como é que é isso, nananana. E quando eu vi que ele, por exemplo, a minha lua tá ali, que fala de mãe e do feminino, que é o meu campo de trabalho, eu acho que me sugestionei, talvez, falei, putz, é isso, ok, é o tempo de voltar. É astrologia védica, viu, gente? É para a gente ter desculpinha cósmica para fazer as coisas. Mentira, não é para isso que serve, mas funciona muito. Peraí, você tem Virgem e a Lua na casa do trabalho, é isso? Eu tenho Virgem, a Lua e tenho Ketu também. Ótimo. Na casa do trabalho. E então, a minha dúvida era essa, tipo, fiz tipo, uma desculpa certa, ou com relação ao trabalho tem muito mais coisa ainda que a gente vai precisar olhar? Não, sim e não, é a resposta. Você fez uma boa interpretação, mas essa interpretação, olhando para o seu mapa natal, ela não fala de timing. Ela não fala, agora é a hora de você voltar. O que ela está falando é dos seus padrões. Então, um signo de cura, com a lua que fala de maternidade, você trabalhar com Ayurveda com mães ou gestantes, ou não sei quais são,
está falando que você está alinhada com uma coisa muito relevante dentro do seu mapa, né? E isso a gente poderia chamar de propósito. Propósito é uma palavra que eu tomo muito cuidado, porque nessa era do coaching, né, propósito virou essa coisa mágica que quando você descobre, tudo vai se encaixar e você vai seguir a sua paixão e nada mais vai dar errado na vida. E não é assim, né? Não é assim que eu entendo, pelo menos, né? Os propósitos, eles são cíclicos. Você, com certeza, hoje não tem o mesmo propósito que você tinha com 17 anos de idade, né? Eu tenho propósitos radicalmente opostos num grau insano, assim, tipo, Deus me livre sair sexta-feira de noite de casa, né? Que era o meu único propósito com 17. Então, até existe dentro da cultura védica esse propósito, né, que a gente pode chamar de Swadharma ou Adhikara, tem, né, em várias leituras diferentes a gente encontra essas palavras, mas eles são todo o mapa, né? O mapa é o seu propósito, e a gente é muito múltiplo para achar, né, vai dar trabalho achar dentro de todo esse rolê um propósito, né, assim, maior. Então, é isso que o mapa está te falando, que o que você está fazendo está alinhado com o seu mapa. Você também poderia, com isso, trabalhar no administrativo de uma maternidade. Também estaria dentro do propósito, né? Mas, definitivamente, se você conseguiu ter esse insight, está alinhado. Agora, a hora é que você pode seguir o seu coração nesse momento, porque a hora a gente ainda não está vendo, né? Isso é dito pelos trânsitos, mas o primeiro, a gente vai falar isso amanhã, o próximo movimento retrógrado de Mercúrio é em Virgem. Então, realinhar, refazer, recomeçar o trabalho faz muito sentido nesse mapa que você está descrevendo. Ah, legal. Gratidão, Madu. Eu que agradeço. Obrigada pela atenção. Janine, olá. Oi, boa Tudo noite, bem? tá me ouvindo? Tudo Eu bem, te graças ouço a Deus. muito bem. Prazer estar falando contigo, sou tua fã, Todo gratidão. meu. Eu sou fã de vocês que passaram a noite de sexta-feira aqui comigo. Isso que é guerreiro. A astrologia védica, depois que eu conheci, fez muito sentido e eu tô me aprofundando muito. E eu tenho só várias dúvidas, mas hoje, assim, que eu quero te perguntar eu tenho o meu ascendente em Libra, então eu tenho touro na casa 8, tá? Que é a influência aí de Marte e tal, que é um dos assuntos que tu tá tratando. Assim, eu tenho muitos outros planetas junto na casa 8. Eu tenho Sol, eu tenho Vênus, eu tenho Lua, eu tenho Mercúrio. Então, é muita coisa. Nada só de escutar. É muita coisa. E 8 é a casa da transformação, né? E eu tô passando, assim, desde a pandemia, eu passei por... Desde o eclipse do ano passado, eu passei por... que aconteceu em Touro, eu passei por muita transformação. Eu tenho que esperar mais transformação ainda ou vai dar uma sentada um pouquinho? Sim e não. Eu não tenho como dar uma resposta muito precisa disso, porque para isso eu preciso olhar o seu mapa inteirinho, né? Isso né? Até demorei para ter que fazer esse discursinho. Normalmente eu preciso fazer ele antes, que eu adoraria interpretar o mapa de vocês aqui, tipo, abre o mapa e pronto, vai, né? Mas é que realmente depende de todo o resto do mapa, uma resposta precisa para isso que eu estou te falando. Mas tem duas coisas a serem consideradas, né? A primeira é que a casa 8, você acabou de me falar, a casa 8 não, essa casa, não quero falar o número das casas, porque confunde por causa dos signos, mas essa casa que você tem, essa galera toda, é a casa da transformação. O fato de você ter 3 ou 4 planetas nela, não lembro agora, com certeza causa muitas transformações na sua vida. Se você tem o Sol nessa casa, vez que você faz aniversário, chances são de que alguma coisinha precisa mudar na vida. Então, é uma casa muito ativada por muitos planetas, né? Então, tem gente... Eu estava lendo o mapa... Estava lendo o mapa, não. Tem uma aluna minha a Lu, amada, que é minha aluna da formação. Ela tem 4 ou 5 planetas também nessa casa. E eu falei, gente, a Lu acorda uma pessoa e vai dormir outra diferente, né? Rotina, Deus que me livre ter uma rotina. Nem é verdade, coitada, ela é super disciplinada, mas é difícil, né? Tem altos e baixos a vida com essa casa tão movimentada.
Realmente me descreveu. Agora, ter um trânsito acontecendo por ela, a quantidade de transformação, eu vou falar melhor sobre isso. Então, a quantidade de influência de um trânsito depende de uma técnica que eu ensino no curso de introdução, e é relativamente simples, mas que eu não vou conseguir compartilhar com vocês aqui hoje, que é o Wim Chotari. Se você já está estudando, talvez você conheça. Eu conheço, eu sei quais que são as Quais influências. são as suas São regências? Qual são é a bons. sua Eu estou regência? num período de Júpiter e subregido por Vênus. Então, Então, são o bons. movimento, vendo isso, o movimento retrógrado de Júpiter tende a te influenciar muito mais do que o movimento retrógrado de Marte, porque Júpiter é o seu regente do período. A outra coisa importante então, né, já é um sim e já é um não, né? Essa casa de transformação é muito ativada, no entanto, Marte não é quem manda supremo na sua vida nesse momento. No entanto, tem a sensibilidade de Marte ficar retrógrado em cima de planetas do seu mapa natal, né? Então, isso tende a ser mais sensível, mas em vez disso ser gatilho para você mudar de tudo, né? Jogar as coisas, jogar o bebê junto com a água da banheira e pronto, vai tudo embora. Isso pode ser gatilho para ajustes, né? Então, se você sofreu, né, passou por uma grande transformação há pouco, talvez agora você precisa, né, ir assentando essa transformação. Então, eu não tenho como te falar quais dessas opções, mas essas me parecem boas possibilidades. E a outra coisa, a última coisa, prometo que eu fico animada, mas a outra coisa é que Touro é um signo fixo, né? Touro, ele dá uma segurada, porque realmente você poderia estar mudando de casa a cada semana, mas Touro, ele é meio contraditório nesse lugar, é tipo, eu quero ir, mas não quero, e eu tô apegada, mas eu tenho que ir, eu não vou, então fica esse meio vai e não vai. Então, o próprio Touro pode dar uma segurada nessas transformações. Porque você viu isso, né? No mapa que eu falei para vocês fazerem, Touro é fixo e construtivo, não foi isso que eu falei que Touro era? Vou até checar, porque Touro é tanta coisa. Então, Touro é fixo e construtivo. Um signo fixo e construtivo numa casa de transformação, ou dá uma equilibrada, ou fica nesse vai e não vai. Eu quero mudar, mas eu preciso de segurança. Ou não, eu amo esse lugar, mas eu preciso sair. Então, fica nesse paradoxo, né? Porque uma... Ou... quando você está bem alinhadinha, meditando todos os dias, com a sua dieta ayurvédica perfeita, isso se equilibra, né? Você faz alguns ajustes, então medita, vai dar certo. Gratidão, faz sentido, vou meditar e vamos lá. Obrigadão, Madu. Eu que agradeço, linda, e amanhã a gente fala mais sobre tudo isso. É isso, minha gente. Eu não tô lendo o chat, tem mais de 100 mensagens, né? Não vou ler o chat agora. Eu vi que a Thaís respondeu várias delas. E devia ter dado esse aviso antes da nossa aula, mas para amanhã. Dúvidas, em vez de colocar no chat, comentários eu adoro, vou dar uma folhada em todos eles agora. Vou olhar as dúvidas também, mas para eu responder aqui ao vivo, é melhor você perguntar aqui ao vivo, né? Abrir o microfone e falar. Mas tem uma pessoa que eu acabei de ver falando que não entendeu nada do mapa, está perdida, carinha triste. E o que eu queria dizer é que se você nunca estudou astrologia antes, nem védico, nem tropical, nem nada, vai ser muito difícil você estar entendendo alguma coisa, né? A gente volta para aquele rolê de começar a tocar violão na primeira hora de aula de violão. Não é possível, né? Eu tinha essa sensação, olhava para aquelas bolinhas, naquelas linhazinhas e falava, gente, não entendi nada, nunca vou aprender isso. E realmente eu desisti do violão, eu espero que vocês não desistam da astrologia védica. Não é para entender, né? Não é para entender nesse lugar onde você olha uma coisa externa a você e interpreta isso como se você não soubesse de nada disso. Porque o que é para você fazer nesse momento é olhar para isso e reconhecer. Esse mapa, ele é seu. A lição de casa agora não é entender tudo que está no mapa, é conseguir achar lastros que te falem que esse mapa está falando de você. E eu espero que isso traga infinitas dúvidas, né? Porque daí eu estou aqui para ajudar vocês nas dúvidas. Mas não dá para entender,
entender nesse lugar. Dá para entender quando você fala, nossa, Saturno na casa dos relacionamentos, dando trabalho, uau, é por isso. Isso dá para entender, porque você reconheceu um padrão seu lá. Agora, se eu olhar para o mapa como se fosse alguém completamente que você não conhece, ou olhar para o mapa falando, nossa, eu vou descobrir alguma coisa muito incrível sobre mim mesma, que eu nunca nem fiz ideia, não vai funcionar desse jeito, né? Nesse momento, a gente precisa pegar uma amizade com o mapa, né? Olhar para o mapa e reconhecer que esse mapa está falando de você. Porque para efetivamente interpretar o mapa, ainda falta muitas aulas muitas horas de aula. Então, não fica triste se você não entendeu, porque amanhã você vai entender um pouquinho mais, domingo você vai entender um pouquinho mais, semana que vem vai ter uma live, ou você vai procurar algum vídeo no YouTube, você vai entendendo um pouquinho mais, né? É isso. Passinhos. Ok? Beta, boa noite. Você tem uma dúvida? Oiê. Tudo bem? Eu tenho. Oba. Eu, na verdade, tenho várias dúvidas, porque ainda estou na fase ganhando intimidade com o meu mapa. Ótimo, é aí que a gente começa. Mas daí eu assisto várias vezes, então, como você falou, cada vez que eu assisto mais uma live, mais um exercício, mais uma coisa, eu vou entendendo um pouquinho mais. Sim. E aí eu já vi você falando que eu tenho o meu mapa parecido com o seu, porque o meu ascendente é em peixes. Ótimo. E daí Quer eu dizer, bati ótimo. Não é que seja ótimo ter ascendente. Não, mas eu estou É entendendo. ótimo para eu entender. Para mim fica O mais mapa mais fácil para você, que ele já está aí, né? Tipo, a pessoa super egocentrada, né? Naive. Ótimo que seu ascendente é em peixes. Eu adoro quando você dá o seu caso, porque eu falo, oba! Mas daí, olhando para o meu mapa e para os retrógrados e quais, enfim, né, todo esse exercício aqui de hoje, eu olhei e falei assim, gente, tá, daí eu olhei lá Júpiter. Eu falei, nossa, Júpiter tá, tipo, vai ficar... Eu tenho Júpiter na minha casa da ascendente. E aí, é isso, ele vai ficar retrógrado, tipo... Retorno de Júpiter, ele está no seu ascendente, ele é regente do seu ascendente, ele vai ficar retrógrado no seu ascendente, é tipo Pois é, entendi, tá. Daí, Mercúrio, que está na minha casa do trabalho, é isso, Mercúrio está na minha casa do trabalho, também vai ficar retrógrado, e aí eu já nasci com Mercúrio retrógrado, então hoje você falou que isso ainda é, né, pá. Então é isso, então essa temporada dos retrógrados, para mim, ela é pá, né? Todo mundo, amada. Eu tô aqui também, tipo, uau, Júpiter retrógrado no meu ascendente, eu tenho Júpiter retrógrado no meu mapa, tá no meu ascendente, é regente do período, é regente do ascendente, é tipo, ok, eu tô tipo, quem sabe agora eu entendo, né? Com 44, sem saber o que tem que fazer aqui, tá difícil. Vamos ver se dessa vez eu dou uma, né? Serve de trampolim. Mas o que você falou, que eu, né? Piadas à parte, é que é interessante a gente observar essas influências dobradas, né? Isso, você deu 2 exemplos, mas todo mundo pode reconhecer. Então, se Júpiter está retrógrado no céu, não é o caso da Beta, mas, né, para dar outros exemplos. Se Júpiter está retrógrado no céu e Júpiter está retrógrado no seu mapa, a gente tem 2 influências iguais. É tipo mais com mais, né? Vai confluências, é o que a gente procura na astrologia védica. Mesma coisa, se você tem Mercúrio na casa do trabalho, também não é o caso da Beta, mas se você tem Mercúrio na casa do trabalho, retrógrado, e Mercúrio vai ficar retrógrado na sua casa de trabalho de novo, acende uma luzinha, tipo, ok, isso é importante, vou olhar para isso. Vai dar para prever o futuro? Talvez ainda não, se você não for super conectada, intuitiva e faladora de ET. Mas vai dar para você olhar para um lugar, né? Focar, e é sobre isso que eu vou começar falando amanhã. Se você não vai conseguir prever o futuro, para que é que você vai ficar comigo mais esse fim de semana, né? Porque eu não sei vocês, mas eu fui estudar astrologia porque eu queria saber o futuro. Era queria saber quando eu ia ficar rica, com quem eu ia casar, era isso que eu queria saber. Se eu não vou te ensinar isso, para que você vai ficar comigo, né? Porque nesse momento a astrologia consegue jogar a luz para onde é que você tem que olhar. Né? Se você não consegue interpretar sozinha, pelo menos alinha a sua atenção e não fica olhando para o
sei lá, para o casamento agora, né? Tipo, colocar na cabeça. A gente faz isso o tempo todo, né? Um trânsito super importante na casa do trabalho e a gente resolve tirar um ano sabático. A gente se distrai e se equivoca o tempo todo e fica focada porque quer que o marido, ou que a mulher, ou que o companheiro ou a companheira pare de deixar a toalha molhada em cima da cama, e tem tanta coisa importante acontecendo com a sua mãe, por exemplo, né? Então é interessante. A Thaís está falando. Gente, eu vou parar de falar, tá vendo? Já começaram as piadas falando que eu sou capaz de falar até amanhã, e isso é mais pura verdade. Mas se você não vai prever o futuro, nesse momento, pelo menos você vai saber para onde olhar. E isso ajuda a gente a ressignificar as coisas, né? Além de dar atenção para o que realmente importa, a gente consegue ressignificar. Então, agora, na hora, e principalmente quando a gente vê energias que confluem, né? Coisas que se repetem. Então, Mercúrio, a gente ouviu alguém aqui, agora não lembro exatamente quem, que Marte em touro. Ah, o meu Marte é em touro no mapa natal. Isso. Eu também. Então, dobro de relevância. Tá okay? bom, então tá. Obrigada. Obrigada, Beta. Até amanhã. Marilúcia, olá. Olá, boa noite. Boa noite. Conforme as dúvidas vão sendo tiradas aí, e aí eu fui me entendendo aqui no meu mapa, e eu quero tirar a dúvida, ver se eu compreendi bem. Na casa dos relacionamentos, eu tenho Saturno. E aí, a data que ele entrou, né, retrógrado, que foi falado aí, 4/6. Então, assim, justamente os momentos que me chamou muito, e ele está na casa dos relacionamentos. E foi, assim, um momento que me fez muito parar e olhar para essa área da minha vida. E, assim, rever alguns padrões. Então, assim, e ele também, essa casa também é o meu sol aqui, né? Então, eu queria, assim, ver se eu estou compreendendo bem. Uai, tá, né? Se eu estou falando que esse é o efeito e foi isso que aconteceu, pelo menos a gente não está aqui há 2 horas falando groselha, né? Tá tipo, as coisas estão se encaixando, mas é justamente isso que você está entendendo. Pronto, então, obrigada. Ótimo. Isso não é um problema, viu, gente? Saturno, quer dizer, talvez, né? Não sei se como isso é para Marilúcia, talvez isso pode ter trazido problemas, mas um dos melhores lugares para a gente ter Saturno é na casa dos relacionamentos. Depende do signo e tal, mas não é... É que eu vi alguém que colocou no chat, ixi, eu tenho Saturno na casa do relacionamento. Isso não necessariamente é ruim. Gente, eu continuaria respondendo perguntas, obviamente, mas a gente ainda tem mais 2 dias juntas, então eu fico muito feliz, extremamente grata de ter vocês aqui, porque senão realmente eu não ia ter para quem falar tudo isso, né? O povo aqui em casa não me quer mais falando de astrologia, então é uma grande paixão da minha vida e eu não tenho como agradecer a atenção de vocês nessa sexta-feira. E eu estou aqui para ajudar e para retribuir, sendo útil. Então, muito, muito obrigada pela atenção e pelo tempo. Eu vou mandar um e-mail para todos vocês já com o link dessa aula. E a gente se encontra amanhã às 10 horas da manhã. Namastê, gente. Obrigada. Boa noite.